Segundo a lenda, o corpo seco teria sido em vida um homem que brigava muito e espancava a própria mãe, devido à incrível maldade que havia dentro dele. Assim que morreu, virou uma criatura maligna que costuma ficar camuflada no tronco das árvores, só à espera que alguma criança malcriada passe distraída perto dele. Dizem que apesar de sua maldade, o corpo seco, que também é conhecido como o Rudo, teria se arrependido de ter maltratado a mãe, e por essa razão ele pune todas as crianças que demonstram teimosia, ou que respondam às suas mães. Talvez tivesse vindo daí o ditado popular que diz: quem bate na mãe fica com a mão seca. Existe também outra teoria sobre a origem do corpo seco, que diz que ele teria sido em vida um homem muito egoísta e mesquinho, que cultivava uma variedade enorme de frutas e grãos em sua fazenda. Mas após uma época de estiagem em que diversas pessoas estavam passando fome, conta que o fazendeiro se negou a dividir seus estoques que havia guardado em grande quantidade. Os populares se revoltaram e, em meio à briga, o fazendeiro acabou morrendo, vítima de um infarto. Mas após sua morte, ele não teria descansado. Sua raiva só aumentou e acabou por se transformar em uma criatura espírito cruel e vingativo. Diz a lenda que a criatura que outrora foi um fazendeiro fica nas matas à espera de qualquer um que cruze seu caminho e jamais deixa que outras pessoas se aproximem de árvores frutíferas, as quais ele considera serem sempre de seu antigo pomar. A lenda do corpo seco está espalhada por todo o Brasil, principalmente nos estados do Amapá, Paraná, Amazonas e Minas Gerais. Existem ainda alguns países de língua portuguesa que também cultuam essa lenda. Já no interior de São Paulo, a lenda que ganhou um certo toque vampiresco, dizem que o cadáver fica camuflado em meio à mata, à caça de pessoas desavisadas. Quando o infeliz passa ao seu lado, a entidade suga todo o seu sangue, o transformando em um corpo seco também. Mas se ninguém passar por perto da entidade por muito tempo, ela morre de fome e fica igual uma árvore seca. Por essa razão que existem muitas árvores mortas com aspectos humanos. Já em Tuiutaba, Minas Gerais, há uma outra variação da lenda. Dizem os populares que o corpo de uma mulher que havia sido enterrado no cemitério municipal não permanecia no fundo da cova mais do que algumas horas. Segundo os mesmos, a terra expulsava o corpo. Era como se a terra repelisse o corpo da mulher. Os bombeiros teriam sido chamados e, na falta de uma explicação e de uma solução, os bombeiros teriam levado o corpo da mulher para uma caverna que fica em uma serra do sul do município e a teriam deixado lá para seu descanso eterno. Mas segundo os moradores que ousam andar pela estrada de terra que fica à margem da serra, dizem escutar lamentos e gritos de uma mulher vindos de dentro da caverna. A serra onde se encontra a caverna ficou conhecida como a Serra do Corpo Seco. O Anhangá. O Vale do Anhangabaú é envolto em mistérios. Em seu subsolo passa o rio Anhangabaú, que em Tupi-Guarani significa mau espírito, ou seja, rio do mau espírito, ou onde o mau espírito bebe água. Ele nasceu no atual bairro do Paraíso, no subsolo de onde hoje fica a Avenida 23 de Maio. Segue pela própria Avenida 23 de Maio, Vale do Anhangabaú, até desaguar no rio Tamanduateí, na Avenida do Estado.
Na época da colonização de São Paulo, indígenas tinham medo de cruzar o rio. Diziam que sofriam ataques do Anhangá, uma criatura maligna da mata. O Anhangá se apresenta sob a forma de vários animais, entre eles galinha do mato, morcego, macaco, rato, humano, mas principalmente tem como um veado branco, com os olhos de fogo, e uma cruz na testa entre os olhos. Quando tem contato com algum humano, traz para quem o viu a desgraça, e os lugares frequentados por ele são ditos como mal assombrados. Ele protege os pequenos animais e plantas dos seres humanos, ou seja, não deixava nem os índios caçarem para sua subsistência. Na atualidade, o Vale do Anhangabaú abriga em sua volta centenas de prédios altos e alguns centenários. Dentre esses são tidos como mal assombrados o Prédio dos Correios, o Teatro Municipal, o Edifício Martinelli, Edifício Joelma, o Edifício Andraus e a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os 4 últimos são palcos de grandes desgraças, que são os incêndios do Joelma e Andraus, e a morte do garoto que caiu de vários andares no poço do elevador do Edifício Martinelli, e a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Foi por onde ficaram corpos dos mortos no incêndio do Edifício Joelma. Até o famoso Castelinho da Rua Apa não fica tão distante do Vale do Anhangabaú. É a única região urbana do Brasil que concentra tantos casos sobrenaturais em que seu entorno seria a ação do Anhangá, por os seres humanos terem destruído toda a natureza em volta do rio Anhangabaú. Sensitivos afirmam que o Vale do Anhangabaú emite energia muito ruim. Os animais das florestas e campos vivem tranquilos, pois tem um defensor contra o homem da caça. Seu nome é Anhangá. Anhangá é o deus protetor das matas. Ele é um grande veado branco encontrado com os olhos vermelhos. Um caçador que ameaçar algum animal, principalmente por uma fêmea amamentando seu filhote, é perseguido pelo Anhangá. Dizem que há muito tempo um índio insistiu em perseguir uma veada, mesmo vendo que ela estava com sua cria no alto de uma montanha. O Anhangá, com seus olhos vermelhos e o ar majestoso, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animalzinho. Não satisfeito com tanta crueldade, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore, apavorando o veadinho. Gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, sua mãe aflita correu na direção da árvore. O índio, com sua arma preparada, disparou uma flecha no pobre bicho. Todo alegre, aproximou-se do animal caído e, para sua surpresa, viu a sua mãe caída no lugar do cervo. Aos gritos, o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande veado branco Anhangá e saiu correndo pela floresta. Se vocês gostaram dessas lendas, se vocês querem que eu conte sobre outra lenda, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário e compartilhe os vídeos. Até a próxima e boa noite.